Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que neste tempo de culto possamos adorar, louvar e engrandecer o nosso Deus e também estarmos prontos para ouvir o que Ele tem para falar aos nossos corações. Eu gostaria que começássemos esse tempo de culto, um culto de adoração, de louvor a Deus, com uma oração de gratidão, que você, onde quer que você esteja neste momento, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer outro lugar, você possa ter um tempo com Deus, um tempo de agradecimento, um tempo de louvor, um tempo de adoração a Ele através de uma oração. Agradeça por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida e por tudo que Ele ainda há de fazer ao nosso favor. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos Te louvar e Te engrandecer, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus provedor, um Deus livrador. Obrigado porque o Senhor tem tomado conta de cada um de nós, o Senhor tem tomado conta do Teu povo, da Tua igreja, em meio às lutas e desafios que temos enfrentado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem poupado a nossa vida, o Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem nos dado aquilo que nós precisamos para viver, Pai. Nós Te louvamos por isso. Obrigado pela nossa saúde, a nossa família, o nosso sustento, Pai, o alimento de cada dia. Obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, o Senhor tem sido nosso guia, o Senhor tem sido cabeça, o Senhor tem nos orientado e nos guiado e nos segurado pelas mãos, Pai, no meio de tanta turbulência, no meio de tanta tribulação. Nós Te louvamos, Te agradecemos por esse tempo de culto também, preparado pelo Senhor, porque sabemos que se não fosse o Senhor, nós nem aqui estaríamos, e muito menos podendo participar deste tempo tão precioso, tão abençoado, de comunhão com o Senhor, e também uns com os outros através deste vídeo, Pai. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações durante todo o tempo e que este culto possa ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria desse momento de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 1. Nós leremos o versículo 7 e o 8. 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui, meus irmãos, está dizendo algo muito claro para nós, algo que nós deveríamos nos lembrar todos os dias. Se nós andamos na luz, ou seja, se nós estamos perto de Jesus, o pecado não deveria ser algo constante, ou não deveria ser uma realidade na nossa vida. Por mais que somos dominados muitas vezes pela carne, pelas influências do mundo, pelas tentações de Satanás, o pecado deve ser um acidente na nossa vida, não deve ser algo constante ou algo praticado de forma comum, mas ele deve ser algo esporádico, algo que aconteça de vez em quando, e toda vez que isso acontecer nós precisamos do perdão. O texto diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se estivermos andando com Cristo, nós temos a oportunidade de pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados e Ele nos purifica. Essa purificação, meus irmãos, é uma limpeza, mas é uma limpeza profunda, uma limpeza verdadeira. Porque o pecado, quando nós o cometemos, ele deixa resquícios na nossa vida, ele deixa marcas na nossa vida, no nosso coração, e o perdão ele vem para transformar tudo isso, para curar feridas, para limpar aquilo que está sujo. E o texto continua: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sabemos que todos nós pecamos, todos nós temos essa certeza. Não tem como a gente dizer que não temos pecado nenhum, mas o que acontece? Muitas vezes nós tentamos nos enganar, afirmando para nós mesmos que aquilo que nós fizemos não é pecado, que não tem problema, que não precisa de perdão. Mas isso é um grande engano, porque a verdade não está em nós quando nós praticamos ou pensamos dessa forma.
Então que nós possamos assumir neste momento que somos pecadores, que somos falhos, que praticamos sim pecados, iniquidades, que falhamos muitas vezes com o nosso Deus, decepcionamos através daquilo que nós fizemos, mas que nós possamos pedir perdão neste momento, para ter o perdão dele, a purificação que vem dele, para ter força para continuarmos firmes na caminhada. Então eu te convido, aí onde você está, tenha um tempo de oração, de contrição, de arrependimento. Confesse a Deus aquilo que você fez, que você cometeu, que você sabe que é pecado, e peça para que Ele te perdoe, peça para que Ele limpe o seu coração, a sua vida, a sua mente, os seus olhos, a sua boca, para que nós possamos estar puros e entregar a Ele o louvor perfeito que Ele merece, não somente agora neste momento de culto, mas durante toda a nossa vida e durante todos os dias que estivermos aqui nessa terra. Então eu te convido aí, traga à sua memória aquilo que você fez, aquilo que você falou, aquilo que você pensou, aquilo que você praticou, aquilo que você deixou de praticar, tudo aquilo que você sabe que é pecado. Confesse ao nosso Deus neste momento. Misericordioso Deus, nós queremos neste momento entregar nossa vida diante de Ti, Pai, o nosso coração, a nossa alma, para que o Senhor venha nos perdoar, para que o Senhor venha nos limpar, para que o Senhor venha fechar todas as feridas que o pecado deixou em nossa alma, na nossa vida, Pai. Sabemos que somos falhos, pecadores e pecamos todos os dias, e não tem como a gente de falar que a gente não tem pecado, porque isso é mentira, a gente estará enganando a nós mesmos. Sabemos que quando nós fazemos isso, nós nos apartamos de Ti, porque falta arrependimento. Quando a gente diz que aquilo que a gente cometeu não é pecado, a gente acaba tendo afastamento do Senhor, Pai. Mas nós queremos, neste momento, confessar a Ti todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Eu sei que os meus irmãos nesse momento estão falando, estão dando nome aos seus pecados, e que possa ser assim mesmo, Pai, que a gente possa falar, por mais que o Senhor já saiba, que o Senhor já tenha visto tudo aquilo que a gente já tenha cometido, mas estamos aqui, Pai, como filhos, pedindo perdão ao Pai e pedindo para que o Senhor nos limpe, nos purifique, e que o Espírito Santo do Senhor nos guie para longe dos pecados, que Ele nos ajude a vencer as tentações diárias, que Ele nos ajude a fugir de situações que nos levam a pecar. Nos ajude, Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia para nos perdoar, mas também da Tua orientação para fugirmos do pecado que está diante de nós todos os dias, todo o tempo. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado porque mesmo o Senhor sendo um Deus santo, poderoso, maravilhoso, o Senhor olha para os Seus filhos com amor, com graça e com misericórdia e nos perdoa. Nós queremos Te agradecer por isso neste momento. Recebe a nossa adoração e agora também recebe todo louvor através da nossa vida, da nossa boca, do nosso viver, que chega a Ti como aroma suave, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que bênção que nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, mas que está sempre pronto a nos perdoar e nos dar uma nova chance para vivermos longe do pecado. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida também. E agora eu te convido, meu irmão, minha irmã, a cantarmos uma canção em forma de adoração ao nosso Deus. Adoramos esse Deus porque Ele nos ama, e o amor dele não é qualquer amor, é um amor incondicional, é um amor ousado. Por que ousado? Porque chegou a dar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por cada um de nós, pecadores. Acabamos de orar e reconhecer que somos pecadores, e esse Deus, Ele nos amou de tal forma que deu o seu Filho por nós, para que hoje pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome dele. Que possamos louvá-lo neste momento e cantar essa canção a Ele.
tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah, Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Não tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Não tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah, yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah, yeah. Pai, obrigado por esse amor ousado, esse infinito amor que o Senhor tem por cada um de nós, Pai. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem nos amado dia após dia, o Senhor tem demonstrado isso dia após dia, mas a maior demonstração do Teu amor por nós foi o Senhor ter enviado o Teu Filho Jesus para viver no nosso meio, para fazer toda a Sua obra e praticar tudo aquilo que nos levou a Ti, Pai, principalmente dando a Sua vida naquela cruz, para que hoje pudéssemos ter comunhão Contigo, pudéssemos viver com o Senhor, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos por tamanha graça e por tamanha misericórdia derramada por cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Deus possa abençoá-los. Irmãos, agora eu os convido a abrir suas Bíblias em Isaías, capítulo 53, leremos o versículo 1 ao 12. Profeta Isaías, capítulo 53, leremos o versículo 1 ao 12. Lembrando que nós estamos a poucos domingos da Páscoa, e assim como eu disse no domingo passado no culto, e relembro neste, nós estamos meditando em palavras que remetem diretamente ao sacrifício de Cristo, aquilo que nós comemoramos de fato, de realidade, que simboliza a Páscoa para nós. Então, tanto domingo passado, neste domingo, no próximo e no próprio domingo da Páscoa, estaremos meditando sobre a obra redentora e salvadora de Jesus Cristo por cada um de nós. Então hoje nós leremos Isaías 53, do versículo 1 ao 12, que diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, de quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Irmãos, então estamos perto, cada dia mais perto da celebração da Páscoa, de celebrarmos essa data tão especial, um tempo de festa, mas também um tempo de muita reflexão, pois nela somos lembrados do sacrifício de Jesus por nós, somos recordados do tamanho do amor de Deus pela nossa vida. Jesus deixou os céus para viver na terra, se esvaziou de sua glória para viver humildemente entre pecadores. O Rei veio para ser servo, o Deus se fez homem, o ser imortal se fez mortal por amor a nós e por amor ao Pai. Veio de forma espontânea, veio para libertar os escravos do pecado, para vencer Satanás, veio para servir e não para ser servido, veio para nos redimir e nos dar a vida em abundância e vida eterna. E o texto que lemos nos leva a valorizar esse sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, e comemoramos a Páscoa com o sentido real que ela representa, através daquilo que o texto está nos trazendo aqui hoje. E é sobre isso que eu queria fazer você refletir hoje.
aquilo que o texto nos leva a refletir: o valor do sacrifício de Cristo. O valor do sacrifício de Cristo. Temos a salvação de forma gratuita. Gratuita para nós, porque nós não precisamos pagar nada. Mas alguém pagou um preço, e um preço alto, um valor muito alto, com o próprio sangue, com a sua própria vida. Foi Jesus Cristo. Será que nós damos realmente esse valor que esse sacrifício representa para nós? Será que nós valorizamos isso que Jesus fez e nos proporciona viver hoje? Então é sobre isso, o valor do sacrifício de Cristo. E nós vemos aqui no versículo 1, no versículo 2, ao mesmo tempo que ele representava o braço forte do Senhor em favor do perdido, demonstra também essa força, que essa força não viria através de guerra ou de violência, mas que viria através de seu sofrimento e aparente fragilidade. Veio representado por uma raiz em terra seca, ou seja, ele veio representando alguém que iria florescer e frutificar em meio a um lugar estéril, infértil e inóspito, ou seja, um lugar que nada de bom poderia crescer ali. Mas o nosso Jesus, ele foi incluído, foi colocado na terra para ser essa raiz que ia crescer e frutificar e salvar em meio a um contexto tão desafiador. E nós vemos algumas lições a partir disso. A primeira delas é que nós precisamos valorizar esse sacrifício, porque Jesus sofreu de várias formas por nós. Você já parou para pensar, para refletir quantos sofrimentos Jesus passou por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui cultuando a Ele? Um deles foi rejeição. Jesus sofreu rejeição. Quando nós olhamos no versículo 2 e 3, nós podemos ter um pouco dessa proporção, né? Porque no final, na parte B, aqui do versículo 2 diz: não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aqui o texto diz que ele não tinha uma aparência formosa, não tinha beleza, e por isso ele era desprezado. Mas essa aparência formosa não era a aparência durante o tempo que Jesus estava aqui na terra fazendo sua obra, mas era a aparência dele após ter sido moído, espancado, chicoteado por aqueles soldados. Não sei se você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, principalmente aquele, né, acho que é o mais famoso, aquele do diretor Mel Gibson, né, ex-ator e agora diretor de filmes Mel Gibson. Se você não assistiu, vale a pena. Tem muitos pontos que se assemelham, né, quase que 100% ao que a Bíblia relata. Tem algumas divergências, mas assim, é um filme, né? Não é exatamente aquilo que está na Bíblia, mas nos representa muito bem como que foi a crucificação, o quanto Jesus sofreu por cada um de nós. E realmente, a semelhança dele, a sua aparência era tão desfigurada que as pessoas não conseguiam olhar para ele. As pessoas escondiam o rosto e ele foi desprezado. E o desprezado aqui, meus irmãos, não é somente pelas pessoas que estavam ali assistindo todo aquele momento da sua crucificação, mas os próprios discípulos dele começaram a o desprezar no Getsemane. Isso foi durante toda a crucificação. Pedro negou, outros discípulos fugiram, ninguém sabe para onde. Judas o traiu, depois tirou sua própria vida. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. E talvez para nós o desprezo, né, e a rejeição é algo que a gente já enfrentou durante a nossa vida, e talvez você tenha sentido muito, mas outros nem tanto. Mas para o judeu, para aquele que estava lendo esse texto que Isaías escreveu, o desprezado e rejeitado tem um peso muito maior do que até mesmo para nós. Aqui, o desprezo para eles era como se a pessoa se encontrasse sem amor ou sem amparo de alguém. E foi o momento da crucificação que Jesus passou. Ele estava desamparado, meus irmãos. Não tinha amor de ninguém por ele. Ele sofreu sozinho. O desprezo tinha a ver com sofrer sozinho. Olha só, em momentos de sofrimentos, normalmente a gente quer sempre estar perto de alguém, principalmente das pessoas próximas,
que nós amamos, mas Jesus estava sofrendo sozinho. Começou com a sua angústia no Getsêmani, onde ele pedia que seus discípulos orarem com ele, e os seus discípulos dormiam, e ele estava só, e ele estava angustiado. E isso percorreu durante toda a sua prisão e toda a sua tortura e sofrimento, antes da crucificação e até mesmo na crucificação. Jesus não tinha pessoas ao seu redor, as pessoas que ele amava, as pessoas que andavam com ele não estavam perto dele. Para o judeu era como se o desprezado, rejeitado, era ser tratado com indiferença. Você já foi tratado com indiferença? Isso é terrível. Eu falo que muito mais grave, machuca a gente muito mais do que a agressão verbal, ou agressão física, qualquer outra coisa, ou ódio contra nós, é a indiferença. Indiferença é quando a pessoa ou as pessoas não estão nem aí para a gente. Para elas, se você está vivo, se você morreu, se você está bem, se você está mal, não importa. E foi isso que Jesus passou. Ele estava sendo desprezado. Foi o que Jesus sentiu desde o Getsêmani até a sua crucificação. Ele foi rejeitado por seus discípulos e desprezado por todos que acompanhavam aquele momento de crucificação. Jesus então foi rejeitado. Valorizemos, meus irmãos, o sacrifício. Olha o tamanho de sofrimento que Jesus passou. Ele foi rejeitado, ele estava sozinho. Ele estava sendo humilhado, ele estava sendo desamparado pelas pessoas. Aqueles que o amavam fugiram, ele estava só. Ele recebeu todo o castigo que era para nós recebermos. Nós às vezes não temos a proporção. A ira de Deus, meus irmãos, precisava ser derramada para que a dívida fosse paga. E essa ira que era para ter sido derramada sobre eu e você, foi derramada totalmente sobre Jesus. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Ele estava pagando uma dívida que era nossa. Nós tínhamos essa dívida por causa do pecado, mas quem pagou essa dívida foi o próprio Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Cada chicoteada daquela, cada agressão daquela que ele sofreu, cada humilhação daquela que ele passou, cada desprezo e rejeição era para ter sido para com cada um de nós. Mas ele tomou sobre si as enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós fomos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Esse é o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, meus irmãos. O texto diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E através daquilo que ele sofreu, nós fomos curados. Ou seja, enquanto Jesus estava sofrendo, apanhando, sendo humilhado, nós estávamos sendo curados, nós estávamos sendo salvos. Que valorizemos esse sacrifício de Deus por nós, através do seu Filho Jesus. Ele foi ferido e oprimido por nós, moído por nossa culpa, transpassado por nossas transgressões. Ou seja, todo o sofrimento que Jesus passou foi por causa do nosso pecado. Todo o sofrimento que era para ser nosso, ele tomou para si. Mas o maior deles para a nossa vida, o maior bem para a nossa vida, o maior amor foi demonstrado naquela cruz, porque ele sofreu tudo isso, ele foi submetido a tudo isso, por amor a cada um de nós. Nós, antes de Cristo, vivíamos dispersos como ovelhas desgarradas. Vivíamos em caminhos perigosos, sem liderança, sem orientação, presas fáceis do inimigo, caminhando passos largos para a morte. Mas Cristo nos trouxe novamente na direção e no caminho que leva a Deus. Hoje só podemos ser chamados de rebanho do Senhor, porque alguém pagou esse preço para que pudéssemos ter esse título, e para que pudéssemos caminhar e viver com o nosso Mestre, com o nosso Deus. Porque alguém sofreu de várias formas, porque o bom pastor levou sobre si toda a ira de Deus no lugar de suas ovelhas. Que isso possa mexer comigo e com você, meu irmão. Olha o tamanho desse sacrifício, que possamos amar ainda mais o nosso Deus, ainda mais Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós. Ele morreu e deixou a terra dos viventes, o texto diz isso.
Pagou o maior preço que poderia existir, a morte. Mas foi por causa dessa morte que hoje temos esperança. Mas por causa dessa morte que hoje podemos nos achegar a Deus. E é por causa dessa morte que hoje nós temos vida. Aleluia! Que possamos glorificar e valorizar isso. Porque Jesus morreu, meus irmãos. Hoje temos vida, temos esperança. Temos perspectiva de um futuro melhor. E o futuro melhor que nós almejamos é viver com o nosso Deus eternamente. Ele sofreu opressão e humilhação. No versículo 7 diz isso. No relato da crucificação podemos ver o quanto ele foi humilhado. Cuspiram nele, o deixaram nu, zombaram dele, o agrediram físico e verbalmente. Foi humilhado em todos os aspectos, ao ponto que as pessoas ao redor não conseguiam olhar para ele. Tudo isso ele passou por amor a mim e a você. Ele foi humilhado. Você já foi humilhado? Talvez sim. Você sabe como isso é ruim. Mas Jesus levou toda a humilhação e toda a opressão possível por cada um de nós. Era para cada um de nós ter sofrido aquilo, mas ele sofreu no nosso lugar. E nós vemos que o resultado de todo esse sofrimento, primeiro, foi a satisfação de Deus. A dívida foi paga, a oferta foi entregue, a vontade de Deus foi realizada, o sacrifício foi concretizado. A justiça de Deus foi cumprida. Jesus, ao se sacrificar, a passar por todo esse sofrimento e morrer, ele satisfez a Deus. E também, o resultado disso também foi a nossa justificação diante de Deus. O sangue de Cristo que está sobre nós é o sinal de que Deus não nos punirá, antes nos salvará. Nos deu o perdão de Deus através do sacrifício. Recebemos o perdão através daquilo que Cristo fez por nós. Ou seja, hoje nós somos justificados. Hoje, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê mais da forma que nós éramos. Ele nos vê coberto pelo sangue de Cristo. Isso nos justifica. Não porque nós merecíamos ou porque fizemos algo bom, mas porque Cristo fez algo bom por nós. E o seu sangue derramado nos cobre, nos justificando diante de Deus. Fizemos, somos pecadores sim, mas tem alguém que nos justifica, que é o próprio Cristo. Isso nos leva a nos aproximar de Deus. Isso nos permite nos achegarmos a Deus e vivermos com Ele. Para concluir, meus irmãos, esse texto era uma profecia. Isaías estava profetizando algo que ainda não havia acontecido. O público que a ouviu vislumbrava tudo isso no futuro. Mas nós somos a geração abençoada e privilegiada, meus irmãos, que vivemos depois dessa profecia, depois dela ter sido cumprida de forma sacrificial, mas bela. Hoje nós vivemos na era onde Jesus já veio e já cumpriu a sua missão e já deu a sua vida por nós. Hoje, Ele está sentado num trono, mas quando Ele veio, ao invés de se assentar num trono, Ele subiu numa cruz, para salvar a nossa alma e nos levar a desfrutar de sua bendita companhia eternamente. O Deus se fez carne por cada um de nós, para nos livrar das amarras de Satanás, para nos livrar da morte eterna, nos trazer vida em abundância e vida eterna. Que possamos valorizar esse sacrifício de Cristo todos os dias. Estamos próximos da Páscoa, mas que esse sentimento não fique restrito somente nesta época, onde nos aproximamos da Páscoa, onde celebraremos a Páscoa, mas que esse sofrimento e esse sacrifício de Cristo possam mexer comigo e com você todos os dias, e que possamos valorizar isso todos os dias através da nossa vida, dedicando a Ele mais tempo, dedicando a Ele toda a nossa vida e vivendo uma vida constante de adoração e serviço a Ele. Que possa ser assim comigo e com você, e que nós, como igreja do Senhor, possamos valorizar esse sacrifício e esse amor que Deus tem por nós, através da nossa vida, do nosso agir, do nosso falar, do nosso viver, com toda a nossa alma. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque através desse texto, mais uma vez, nós somos lembrados do tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, do tamanho do sacrifício que o Senhor fez, enviando o teu Filho para sofrer tudo isso por nós, Pai, para ser humilhado, rejeitado, para ser moído, para ser agredido,
para passar todo tipo de sofrimento por cada um de nós, por amor a nós, Pai. Nós queremos Te louvar por isso, queremos Te louvar e Te agradecer, e que possamos valorizar esse sofrimento, tudo isso que Jesus fez por nós, a cada dia, que não vivamos a caminhada cristã, a vida cristã de qualquer forma, mas que ao lembrarmos disso todos os dias, possamos viver de forma que agrade ao Senhor, possamos viver de forma que possamos mostrar quem o Senhor é às pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nos ajude a sermos cristãos verdadeiros, que vivem a vida contigo com profundidade, com intimidade, não somente de forma superficial. Nos ajude, nós precisamos do Senhor. E coloque, Pai, essa lembrança do sofrimento e do amor do Senhor por nós, todos os dias no nosso coração, que possamos nos lembrar disso a cada amanhecer, e que isso nos fortaleça e nos leve a viver uma vida perante o Senhor, uma vida de adoração e de serviço a Ti constantemente. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador, que tanto nos amou. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa ficar gravada no seu coração dia após dia, que possamos valorizar o sacrifício de Cristo todos os momentos da nossa vida. Amém? Antes da bênção, eu queria pedir para os irmãos que têm algum pedido de oração, que estão precisando de alguma coisa, podem mandar um recado para mim, podem me ligar se precisar, podem passar na igreja, nos momentos que eu estou aqui para conversar. Se você estiver precisando de aconselhamento, de oração, pode mandar. Você que precisa interceder por alguém, mande também. Nós temos feito isso. Alguns irmãos estão passando por momentos difíceis ou familiares, e nós estamos intercedendo. Mesmo longe fisicamente, estamos juntos, porque Cristo, através desse sofrimento e seu sacrifício, nos une, através do seu Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então vamos para a bênção. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe e tenha uma noite abençoada e uma semana cheia da presença e da paz de Cristo na sua vida. Um grande abraço.